Após a queda do poderoso Império Han, a China mergulhou num período turbulento de quase 400 anos, uma era de divisão, guerra e profunda transformação. Este não é apenas um interlúdio sombrio na história chinesa, mas sim um cadinho onde novas identidades, crenças e culturas foram forjadas, de reinos em guerra a novas filosofias. Das cinzas da fragmentação, nasceu uma China culturalmente mais rica e espiritualmente transformada. Junte-se a nós nesta jornada através dos séculos de divisão, para descobrir como a China se desfez e se reinventou. No ano 220, o último imperador Han foi forçado a abdicar, marcando o fim de uma dinastia que durou 4 séculos. O império, já enfraquecido por corrupção, revoltas e lutas internas, finalmente se partiu. No seu lugar, emergiram 3 reinos poderosos, dando início ao famoso período dos 3 reinos. No norte, o astuto e ambicioso Cao Cao estabeleceu o reino de Wei, controlando o coração político e agrícola da antiga China Han. A sua base de poder era formidável, e ele era visto tanto como um tirano impiedoso, quanto como um brilhante estratenga e poeta. No sudoeste, na região de Shu, surgiu o reino de Xuan, liderado por Liu Bei, um parente distante da família imperial, An, que se apresentava como o legítimo herdeiro do legado da dinastia caída. A sua reivindicação, a legitimidade e a sua fama de benevolência atraíram muitos seguidores leais. E no sudeste, ao longo do rio Yangtze, Sun Quan fundou o reino de Wu, um estado com uma poderosa marinha que dominava as vias fluviais do sul. Estes 3 reinos lutaram incansavelmente pelo controle da China, criando um equilíbrio de poder instável que definiu uma geração. Foi uma era de batalhas épicas, alianças frágeis e estratégias complexas, imortalizada para sempre na literatura e na cultura popular. No centro deste drama histórico estavam figuras maiores que a vida. Cao Cao, o Senhor da Guerra do Norte, era um gênio militar e um administrador talentoso, mas a sua crueldade e ambição tornaram-no uma figura controversa. Ele unificou o norte da China sob o seu domínio, mas nunca conseguiu conquistar o sul. O seu rival, Liu Bei, é frequentemente retratado como o herói virtuoso, um homem de grande compaixão que lutava para restaurar a honra da dinastia Han. Ao seu lado estavam figuras lendárias como o estratenga Zhuge Liang e os generais Guan Yu e Zhong Fei. E depois havia Sun Quan, o fundador de Wu, um líder pragmático que soube defender o seu território e transformá-lo num próspero centro de comércio e cultura. As suas histórias, cheias de lealdade, traição e heroísmo, moldaram a forma como gerações de chineses entendem a coragem e a liderança. A frágil paz dos 3 reinos não durou. Em 266, a família Sima, que servia o reino de Wei, usurpou o trono e fundou a dinastia Jin. Em 280, eles finalmente conquistaram o último reino rival, o Wu, e unificaram a China sob seu domínio. Mas esta reunificação foi tragicamente breve. Lutas internas pelo poder enfraqueceram a corte Jin, deixando as fronteiras do norte vulneráveis. A partir do início do século IV, vários grupos nômadas, conhecidos como 5 bárbaros, aproveitaram a fraqueza do império e invadiram o norte da China. A capital, Luoyang, foi saqueada e a corte Jin foi forçada a fugir para o sul, estabelecendo uma nova capital em Jiangkan, a atual Nanjing. Este evento marcou uma divisão profunda e duradoura. O norte fragmentou-se numa série de reinos não chineses, conhecidos como os 16 reinos
mergulhando numa era de caos e guerra constante. O Sul, governado pela dinastia Jin Oriental e pelas dinastias que a seguiram, tornou-se um refúgio para a aristocracia e a cultura Han, mas viveu sob a sombra constante da ameaça do Norte. Neste cenário de incerteza e sofrimento, uma nova força espiritual começou a ganhar um poder imenso: o budismo, trazido para a China séculos antes, através da Rota da Seda. Foi durante este período de divisão que o budismo realmente floresceu. As suas doutrinas sobre o sofrimento, o karma e a reencarnação ofereciam consolo e esperança a uma população que enfrentava a guerra e a instabilidade. No Sul, o budismo misturou-se com as tradições filosóficas locais, como o taoísmo, atraindo a elite intelectual e a aristocracia. Muitos templos foram construídos e textos sagrados foram traduzidos. Mas foi no norte que o budismo deixou a sua marca mais monumental. Os governantes dos reinos do norte, muitos deles de origem estrangeira, abraçaram o budismo como uma forma de legitimar o seu poder e unificar as suas populações multiétnicas. Eles patrocinaram a criação de algumas das obras de arte budista mais espetaculares do mundo. As grutas de Yungan e Longmen, por exemplo, são complexos de templos escavados na rocha, repletos de milhares de estátuas de Buda e Bodhisattvas, algumas com dezenas de metros de altura. Estas obras-primas não eram apenas atos de devoção, eram também demonstrações de poder e riqueza, e um testemunho duradouro do profundo impacto que o budismo teve na alma chinesa. Apesar da fragmentação política, este foi um período de grande criatividade cultural e inovação. A caligrafia, por exemplo, foi elevada a uma forma de arte suprema. Calígrafos como Wang Xizhi, conhecido como o sábio da caligrafia, criaram estilos que são reverenciados e imitados até hoje. A sua escrita fluida e expressiva era vista como um reflexo direto da personalidade e do estado de espírito do artista. A poesia também floresceu, com poetas como Tao Yuanmin, que abandonou a vida oficial para viver em reclusão no campo, escrevendo sobre a beleza da natureza e a busca por uma vida simples e autêntica. Na ciência e na tecnologia, houve avanços notáveis. O matemático Zhu Shongzhi, por exemplo, calculou o valor de π com uma precisão impressionante, que não seria superada no mundo por quase 1000 anos. No campo da filosofia, o neotaísmo, ou Unshui, tornou-se popular entre os intelectuais que, desiludidos com a política confucionista, buscavam refúgio na especulação metafísica e na espontaneidade. Esta efervescência cultural mostra que, mesmo em tempos de divisão, o espírito humano continua a criar e a inovar. As diferenças entre o norte e o sul da China tornaram-se cada vez mais pronunciadas. O norte, sob o domínio de dinastias de origem nômada, era uma sociedade marcial, onde a cavalaria e as proezas militares eram altamente valorizadas. A cultura era uma fusão de tradições chinesas e das estepes, criando uma sociedade vibrante e multiétnica. Eventualmente, a dinastia Wei do norte conseguiu unificar toda a região, implementando importantes reformas, como o sistema de campos iguais para a distribuição de terras e promovendo o budismo. Em contraste, o sul, governado por dinastias Han, preservou as tradições da antiga aristocracia. A cultura era mais refinada e literária, com foco na poesia, na caligrafia e na filosofia. A economia do sul, baseada na agricultura de arroz e no comércio marítimo, prosperou e a população cresceu com a chegada de refugiados do norte.
Esta divisão cultural e política entre um norte mais militarizado e um sul mais aristocrático duraria séculos e deixaria uma marca indelével na identidade chinesa. Após séculos de divisão, a reunificação finalmente chegou de uma fonte inesperada. No norte, um general da dinastia Zhou do Norte, chamado Yang Jian, tomou o poder e fundou a sua própria dinastia, a dinastia Sui, em 581, sendo um estratega brilhante e um administrador competente. Ele consolidou seu controle sobre o norte e depois voltou a sua atenção para o sul. Em 589, as suas forças cruzaram o rio Yangtze e conquistaram a última das dinastias do sul, reunificando a China após quase 400 anos de fragmentação. Para consolidar o seu império, os imperadores Sui empreenderam projetos de construção monumentais. O mais famoso foi o Grande Canal, uma vasta rede de vias navegáveis que ligava o norte agrícola ao sul, economicamente próspero. Este canal facilitou o transporte de grãos e tropas, unindo economicamente o país, de uma forma que não era possível antes. Eles também reformaram o governo e padronizaram as leis, estabelecendo as bases para a glória da dinastia seguinte, a dinastia Tong. O período de divisão, que começou com a queda da dinastia, foi uma era de caos, mas também de uma incrível resiliência e criatividade. Das cinzas de um império caído, surgiram novos reinos, novas ideias e novas identidades. O heroísmo dos três reinos, a profunda espiritualidade do budismo, a elegância da caligrafia e a fusão de culturas no norte e no sul, tudo isso contribuiu para o rico tecido da civilização chinesa. A reunificação sob a dinastia Sui não foi um regresso ao passado, mas sim o início de um novo capítulo para uma China que havia sido permanentemente transformada. Foi da fragmentação que nasceu uma nação culturalmente mais diversa e espiritualmente mais profunda, pronta para entrar na sua próxima idade de ouro. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela história. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Até a próxima!